Fala, turma do Raio Ômega. Hoje a gente vai falar de um cara que, além de fazer filmes espetaculares, é um grande galã do cinema. A gente vai falar hoje de Brad Pitt. É assim que se pronuncia, tá? Depois da vinheta. Roda aí. William Bradley Pitt, conhecido popularmente como Brad Pitt, nasceu em 18 de dezembro de 1963. Ele é um típico sagitariano, como eu. Eu também sou sagitariano, só que eu nasci em 11 de dezembro de 1979. E o Brad Pitt, pra quem não sabe, quase se formou ali em jornalismo, quase. Porque faltando pouco tempo para acabar o curso, ele simplesmente ficou doidão. Ele abandonou a faculdade de jornalismo e foi atrás do sonho dele, que era atuar. É isso mesmo, foi atuar. Ou seja, foi correr atrás do sonho. Aliás, você já correu atrás do seu sonho hoje? Brad Pitt, pra quem não sabe, ele é dono de uma produtora e também é dono de uma vinícola. O cara é totalmente empreendedor, além de, lógico, né, ter vários filhos, é um pai super exemplar. Tudo bem que rolou recentemente aí a polêmica, né, da separação dele com a Angelina Jolie, mas até onde ele pôde demonstrar ali, pelo menos ele demonstra isso, mostra isso, que ele é um bom pai. Isso daí a gente não tem dúvida, então tá registrado. Antes do Brad Pitt chegar ao sucesso e ao estrelato dele, né, ou enfim, o ápice dele no cinema, em Hollywood, ele trabalhou, pra vocês terem ideia, ó, só pra você perceber aí a trajetória do Brad Pitt. Ele trabalhou como motorista, trabalhou também como uma espécie de entregador de refrigerantes pra loja fast food, entregava refrigerantes. Já imaginou o Brad Pitt entregando refrigerante na porta da sua casa? Já imaginou? Depois de tudo isso, do Brad Pitt pegar e correr atrás dos sonhos dele, sendo motorista, entregador de refrigerante e tudo mais, em 1989, final ali dos anos 80, ele começou a despontar para alguns trabalhos. Começou a fazer alguns trabalhos ali como ator e começou a surgir como um nome, um potencial ali visando Hollywood. Sua primeira grande chance foi fazendo o filme Thelma e Louise, onde o ator, o William Baldwin, ele recusou o papel dele, né? O papel, na realidade chamaram o William Baldwin para poder fazer o papel lá. E aí ele acabou recusando e caiu no colo de quem? De Brad Pitt, que acabou aceitando o convite, e aí foi o primeiro passo de Brad Pitt rumo ao sucesso. Brad Pitt finalmente chamou então a atenção de Hollywood e aí teve o seu primeiro trabalho no cinema, considerado um trabalho ali, não um dos principais trabalhos dele, mas o principal por conta do lance de pegar e fazer com que ele se destacasse para o mundo em Hollywood, que foi o filme Nada é para Sempre. Na realidade é o seguinte, quem chamou o rapaz Brad Pitt ali no início da carreira dele, chamou a atenção de ninguém menos do que Robert Redford, que também fez esse filme, e aí o Robert Redford pegou e chamou o Brad Pitt para fazer esse filme. Logo, ele pegou e deu uma oportunidade ao menino que estava despontando ali no cenário. Falou assim, vem cá garoto, eu acho que você tem talento, então vem fazer esse filme aqui conosco. Isso em 1989. Então, a gente vai falar sobre os 5 melhores filmes, quer dizer, eu vou falar aqui sobre os 5 melhores filmes de Brad Pitt, na minha opinião. E aí, se você discordar, ou se eventualmente eu esquecer de algum filme, você pega e coloca aqui nos comentários aqui do YouTube, beleza? Em quinto lugar, vem Lendas da Paixão, em 1994. E esse filme se passa no século 20, onde o dono de um rancho tem 3 filhos. Um desses filhos é um filho bem, mas bem sacana, porque apronta demais. Aí você tá pensando, é um filme de comédia, não, é um drama. Chama Tristan, e o Tristan é o Brad Pitt. Se passa em meio à Primeira Guerra Mundial. Daí, esses 3 irmãos sofrem, na realidade, porque vivem um conflito absurdo. O irmão mais jovem tem uma namorada, uma noiva, e essa namorada, noiva, acaba despertando paixões incontroláveis da parte dos 3. O problema é que os 3 vão para a Primeira Guerra Mundial e o irmão mais jovem do Tristan, que é o Brad Pitt, acaba morrendo. Então, apenas 2 irmãos acabam voltando. Quando esses 2 irmãos voltam, eles se veem em uma rede de intrigas porque se apaixonam pela esposa ou futura esposa do irmão morto, o irmão mais novo morto. E daí começa uma confusão tremenda, porque o Tristan é o Brad Pitt, que é um cara provocador, é um cara rebelde, e ela se apaixona loucamente por ele. Os desdobramentos da história vocês ficam vendo, lógico, se acompanharem o filme a seguir, mas é complicado, é uma coisa muito complicada, porque envolve não só a paixão, o amor, mas envolve uma questão muito mais familiar
lugar. Então os irmãos acabam se confrontando. E o pior, o pai entra nesse meio todo aí pra tentar resolver, só que a situação se complica cada vez mais. É interessante destacar que quem faz o pai do Tristan é ninguém mais, ninguém menos do que o Anthony Hopkins, que é um grande ator hollywoodiano também. Mas Lendas da Paixão eu destaco aí como quinto lugar, aí um dos melhores filmes do Brad Pitt, porque foi um dos primeiros, né, filmes a destacar, a trazer o Brad Pitt pro cenário de Hollywood, só que é um filme que traz muito ali esse lance da pessoa quando ela, de certa forma, tenta seguir o que ela é. E o Tristan, ele é exatamente isso, ele não é o que o pai deseja que ele quer que ele seja, ou o que os irmãos querem, ele é o que ele é. E aí as coisas se complicam bastante, mas o filme é bem interessante. Em quarto lugar, Encontro Marcado com Brad Pitt e mais uma vez o Anthony Hopkins. Só que o Anthony Hopkins dessa vez não é o pai do Brad Pitt. O Anthony Hopkins é na realidade um empresário, um grande empresário que tem a filha, que é médica, e o Brad Pitt é um rapaz normal, um rapaz comum. Só que tem mais coisa depois disso. O personagem do Brad Pitt, ele é uma pessoa normal até encontrar a filha do Anthony Hopkins, que é uma médica, e os dois se apaixonam. Se não me engano, os dois estão numa cafeteria. O que acontece é que quando o Brad Pitt sai da cafeteria logo após o encontro com essa menina, que é sensacional, maravilhosa, apaixonante, acontece uma coisa terrível. Uma tragédia. Ele é simplesmente atropelado e morre. Daí vem o Anjo da Morte, que incorpora em Brad Pitt justamente para cumprir com o dever dele, que é pegar e levar o pai da menina, que é o Anthony Hopkins, para o outro lado do mundo. Ou seja, a morte veio buscar o Anthony Hopkins. E o que acontece? A morte se apaixona pela menina. Quando a morte se apaixona pela menina, a morte se vê numa situação muito complicada, no sentido de que, puxa vida, se eu levo o pai da menina, o que acontece? Eu tiro a maior felicidade da menina. Só que eu estou apaixonado por ela. E aí, como é que fica? Como é que fica? Enfim, a morte toma conta do corpo de Brad Pitt. Brad Pitt personifica a morte. E aí, só assistindo o filme para saber o final, para ver o que acontece realmente no final do filme. Confere lá, esse é o nosso quarto lugar. Nosso terceiro lugar vai para Seven, os 7 crimes capitais. Eu tenho certeza que a partir do momento que eu falei isso pra você aí agora e você ouviu, você falou assim, ai caramba, quem assistiu sabe muito bem do que eu tô falando. É um dos filmes mais espetaculares de todos, que foi protagonizado não só pelo Brad Pitt, mas pelo Morgan Freeman também. Consiste na realidade na história de dois detetives, dois investigadores que tentam buscar ali solucionar o caso de uma espécie de serial killer que se apodera justamente dessas especificações ou dessas motivações maiores bem características envolvendo os 7 crimes capitais. Então, para poder chegar e se aproximar do serial killer, eles só conseguiam através do resultado dessas vítimas. Os resultados apontavam para os 7 pecados capitais. Daí essa relação, você tem o pecado capital e os crimes que eram cometidos. Então você tinha gula, avareza, inveja, e o filme te conduz de uma forma tão magnífica que aos poucos, quando você vai entendendo o que são exatamente esses pecados, ou melhor, esses crimes capitais, o filme vem com um plot twist absurdo. Você tem uma reviravolta final do filme que destrói você. Destrói você e destruiu o Brad Pitt também. Bom, se você já assistiu, sabe do que eu tô falando. Se você não assistiu, então corre e tenta conferir o mais rápido possível esse, que é um dos melhores filmes do Brad Pitt, nosso terceiro lugar. Sabe uma coisa que eu preciso contar pra vocês? Eu falei de Seven, os 7 crimes capitais, né? Pois é. Esqueci de falar o nome do diretor, que é o David Fincher. E o nosso segundo lugar agora também é um filme do David Fincher. Na realidade, a gente está falando de Clube da Luta. E esse é um dos meus filmes de cabeceira. Por quê? Porque é muito, muito, muito bom mesmo. No Clube da Luta, você tem Edward Norton, que na realidade é o verdadeiro protagonista, e eu não sei se eu conto pra você... tem o Brad Pitt, mas de uma forma diferente. Porque se você assistiu, você sabe. Agora, se você não assistiu, eu vou dar um baita de um spoiler aqui e é melhor não estragar. Então, vou ficar quieto. Tem o Brad Pitt, e ele aparece de formas bem engraçadas. Brad Pitt tem uma relação muito próxima com o personagem do Edward Norton, e os dois acabam fundando um clube da luta. Aliás, uma das principais regras do clube da luta é não falar do clube da luta. Só que como eu sou só um youtuber, e eu não estou inscrito no clube da luta, então eu posso falar do clube da luta.
tá? Pois bem, voltando, o Clube da Luta, ele foi fundado pelos personagens do Brad Pitt e do Edward Norton. E consiste em pessoas do dia a dia, estressadas com várias coisas, envolvem ideias, ideais, coisas envolvendo capitalismo, socialismo, ideais políticos, às vezes sim, às vezes não, situações em que as pessoas simplesmente querem liberar tudo aquilo de ruim que elas têm e elas liberam na base da porrada. E isso é legal pra caramba no filme, só que tem muito mais. Em resumo, o filme é um dos principais filmes, não só do Brad Pitt, mas do David Fincher. E agora a gente vai falar do nosso primeiro colocado. Nosso primeiro lugar vai para o curioso caso de Benjamin Button, que também foi dirigido por David Fincher e protagonizado por ele, Brad Pitt, com a Cate Blanchett também, que é uma excelente atriz. A história acho que alguns conhecem e outros não, mas trata-se de um bebê, uma pessoa que nasce de uma forma bem específica, porque ela já nasce mais velha, ela nasce com uma idade muito avançada. E à medida em que ela cresce, esse envelhecimento dela se dá de forma contrária. Ou seja, a pessoa vai crescendo, no caso Benjamin Button, ele cresce e ele vem regredindo, ou seja, se ele começa o filme como um bebê de 80 anos, à medida em que ele vai crescendo e passando pelas fases normais como nós passamos, ele vem regredindo na idade. E a maior idade dele, ou seja, a velhice dele, é quando ele está exatamente jovem, novamente, como um bebê. Uma das partes principais do filme e que é chocante é justamente quando ele tá mais ou menos ali numa meia-idade, ele aparece para Cate Blanchett como um adolescente, um menino de 18 anos. É assustador, mas é um filme muito tocante e é um filme que faz com certeza você tirar o lencinho do bolso para enxugar a lágrima. Esse é o curioso caso de Benjamin Button, para mim, o primeiro e o melhor filme do Brad Pitt até hoje. Bom, tem muito mais filmes pra gente poder falar do Brad Pitt, não dá, né? É um top 5, igual eu falei pra vocês aqui, e nesse top 5 aí eu considero que esse especial é um especial Brad Pitt, mas teve um pouquinho de David Fincher também, porque o cara é monstro, baita no diretor, mas o Brad Pitt é um tremendo do ator. Então, como eu falei, tem Senhor e Senhora Smith, tem Guerra Mundial Z, tem vários filmes do Brad Pitt aí que a gente pode levar em consideração, mas o meu top 5 é esse aqui. Então, faça o seu top 5 aí, você acha que eu esqueci de algum ou que eu mereceria colocar algum aqui como menção honrosa? É só colocar nos comentários aqui no meu canal. Então, é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau!